Por ocasião dessa noite, antes de começarmos o nosso culto, na verdade, já começamos o nosso culto, antes de começarmos a ler a palavra do Senhor, meditar e aprender cada vez mais um pouco a respeito do nosso grande Deus, gostaria de informar os irmãos que, por ocasião dessa noite, nosso pastor, reverendo Antônio, está pregando na igreja presbiteriana do Manaim. Não sei aonde fica a igreja presbiteriana do Manaim, mas eu sei que era de um professor nosso do seminário. Ele recebeu o convite e está por ocasião dessa noite. Portanto, vamos dar sequência ao nosso estudo na carta aos Colossenses, de Paulo aos Colossenses, não carta, me permita corrigir. Epístola de Paulo aos Colossenses. Abram comigo, então, as suas Bíblias. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler hoje, dos versículos 24 a 29. Hoje terminaremos o primeiro capítulo desta epístola. Colossenses capítulo 1, 24 a 29. Acompanhem a leitura desta passagem. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Dobre sua cabeça, vamos orar rogando ao nosso Deus. Pai, nós clamamos a Ti agora, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos incomodar verdadeiramente, a começar de mim, que o Senhor me dê habilidade para transmitir unicamente a Tua palavra, a este rebanho que pertence ao Senhor, a estes Teus servos. Ó Deus, e também eu peço que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um daqueles que o Senhor, antes da fundação do mundo, permitiu que viessem hoje a ter mais uma vez acesso à Tua palavra. Tira-lhes todas as distrações e que eles possam unicamente estar centrados na Tua palavra e que possam sair daqui glorificando ao Senhor. É isso que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e o nosso Salvador. Amém. Como eu disse há alguns domingos atrás, a carta aos Colossenses é uma carta, como toda a Bíblia, muito atual. Ela fala de problemas que todas as gerações dos homens que já passaram sobre essa terra vêm a sofrer. O homem é tendencioso a sempre buscar soluções e evitar a Cristo, evitar a palavra de Deus. E nós vemos, meus queridos, então, que o problema de hoje não é diferente do problema do passado com relação a essa carta. Como eu disse, é natural a condição humana caída, em meio aos problemas e tribulações, duvidar que Cristo é suficiente, duvidar que o cristianismo é o suficiente para a nossa vida. E muitas vezes somos fadados a buscar outros planos, outras maneiras para que os problemas e as tribulações sejam superadas. A carta de Paulo, que ele escreve a essa igreja de Colossos, como eu disse anteriormente, uma igreja que foi alvo daquela igreja de Éfeso. Essa carta que Paulo escreveu traz luz novamente à mente de homens, sim, salvos no Senhor Jesus Cristo, como nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, que outrora ouviram um evangelho de vida, mas que por causa do pecado, como nós também passamos desse mal, sofremos esse mal, o pecado nos obscurece a nossa mente, obscurece o nosso coração. E Paulo aqui nesta carta, ele traz luz à mente daquele povo, à mente daquela igreja, falando a respeito de Cristo e da sua obra. Que Cristo é a solução para os males,
que Cristo é o renovo vivificador dos homens, e somente Ele é quem pode nos ajudar. É somente Ele quem nos ajuda a enfrentar os desafios desse mundo. E meus queridos, a grande luta dessa carta, como eu disse anteriormente, a grande luta dessa carta é quanto às heresias que aqueles homens enfrentavam. Heresias sincréticas, heresias que faziam os homens se voltarem às práticas anteriores, às práticas ocultas, aquelas práticas dos judeus e de tantas outras práticas ocultas que os gentios praticavam. E esta é uma luta do primeiro capítulo até o último capítulo. E como eu disse em sermões anteriores, essa luta, meus queridos, nós enfrentamos também, todos os dias. Mas é uma carta, meus queridos, também de uma prisão, a carta da prisão. É a carta de um homem que está padecendo. É a carta de um homem que está sofrendo por causa do Evangelho. É uma carta viva, é uma carta alegre, é uma carta que desafia o coração de homens, de um homem que está preso por causa de Cristo. E ele aqui, meus queridos, Paulo, ele vai clamar e interceder para que a igreja conheça ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, que esteja alicerçada no Senhor e que vivesse uma vida de modo digno do nome a qual eles professavam, que é Cristo Jesus. E por isso, a partir do versículo 13 até o versículo 22, Paulo começa a confrontar aquela igreja. E aí vem a grande pergunta: como que nós confrontamos? Pecadores que nós somos, muitas vezes confrontamos com palavras duras. Mas aqui Paulo confronta com a verdade. E o melhor, meus queridos, forma de confrontação, quando há um erro dentro da igreja, é mostrando a verdade, o alicerce verdadeiro. E aqui Paulo vai falar a respeito de Cristo, quem Ele é e qual é a sua obra. E ele começa falando da sua obra. Jesus Cristo nos libertou do domínio das trevas, nos transportou para o reino da sua luz, remiu os nossos pecados, nos concedeu perdão e nos chamou para sermos santos. E é a primeira coisa que Paulo lembra aqueles homens: meus queridos, vocês são santos, vocês são separados, vocês foram alvo do amor do Senhor. Olhai, portanto, para a cruz de Cristo, para o Senhor da sua vida. E depois, como nós lemos, na verdade estudamos no último sermão, ele se volta agora para quem é o Senhor Jesus, a qual nós adoramos. Nessa noite aqui tivemos 30 minutos de liturgia. Nós lemos um salmo que fala a respeito de quem é o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós nos dobramos perante Ele e confessamos que dependemos dEle, porque Ele perdoou os nossos pecados. Mas quem é verdadeiramente Jesus Cristo? E Paulo diz, Ele é a imagem do Deus invisível. É aquele que se tornou carne, que se tornou homem, que se encarnou e nos aproximou do Pai, aproximou seus filhos do Pai. Ele é o Senhor da criação que criou as coisas visíveis e as invisíveis. Ele tem domínio sobre todas as coisas, e Ele é o cabeça da igreja, Ele é o nosso cabeça, Ele é o cabeça desta igreja aqui. Ele coordena todas as nossas ações, e acima de tudo, Ele ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, Ele nos garante vida, e Ele é quem conduz a nossa vida. Portanto, o tema desta carta de Colossenses é: Cristo é suficiente para a minha vida. Cristo é suficiente para a minha e para a sua vida. E nós vemos aqui, meus queridos, que qual é o fim de Paulo? Qual é o fim proposto nessa carta que Paulo quer alcançar? Trazer à mente daquela igreja que a igreja se parecesse com Cristo e dependesse do Senhor da sua vida. Não é uma carta atual? Não é um desafio que nós enfrentamos hoje? É o mesmo desafio. Nós aqui somos carentes dessa palavra, meus queridos. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor da nossa vida. Nós precisamos depender dEle a cada instante. E como nós precisamos. E como nós somos carentes dessa palavra. Portanto, meus queridos, hoje, queria nortear novamente com aquelas mesmas perguntas dos últimos 3 sermões em Colossenses. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa pergunta é fundamental para começarmos o sermão de hoje.
Você crê de todo o coração no Senhor Jesus, que a palavra diz quem Ele é? Você professa este Senhor e depende verdadeiramente dEle? Isto é o diferencial, meus queridos, para a razão de estarmos aqui hoje. E para nortear ainda um pouco mais essa pergunta, parafraseando o reverendo Augusto Nicodemos, há uma realidade que nos norteia, na verdade na Bíblia toda, mas principalmente nessa carta. E a pergunta é esta, na verdade a afirmação é esta: aquilo que a pessoa professa controla as suas atitudes, controla as suas escolhas e controla todos os seus posicionamentos sobre a face dessa terra. Portanto, é fundamental essa carta, porque ela traz luz àquilo que é primordial para a nossa vida. Sejam crianças que aqui estão, jovens, adolescentes, homens, mulheres, adultos, senhores e senhoras. Cristo é suficiente para nós. E depois de toda essa explanação, Paulo agora vai finalizar esse primeiro capítulo, apesar que nós vemos que no grego não há divisões de capítulos, mas ele finaliza, na verdade ele vai agora ele finaliza com a pessoa de Jesus Cristo, e agora ele vai começar a falar sobre os argumentos que vão solidificar esta ideia de que Cristo é suficiente para nós. Portanto, a grande ideia que vai nortear esse sermão é: Deus chama servos para proclamar o Evangelho vivo. Deus chama servos para proclamar o Evangelho vivo. O apóstolo Paulo, nesta perícope agora, ele vai argumentar sobre os pontos fundamentais do Evangelho, a partir deste versículo. Ele vai argumentar agora para aquela igreja que sofria, como nós também, servos do Senhor, mas argumentar o porquê Cristo é suficiente. E ele vai começar do seu ministério, focando no porquê ele estava ali. Lembremos, meus queridos, que ele está escrevendo uma carta para pessoas que ele nunca viu, mas para pessoas que ele amava com todo o coração. E ele está escrevendo, trazendo à realidade o porquê ele foi chamado como ministro do Senhor. Qual é a importância dele ser separado antes da fundação do mundo, conquistado naquela estrada de Damasco, para pregar o Evangelho a gentios e principalmente a essa igreja, a qual ele nunca vira. Então, meus queridos, nós temos como norteador dos nossos pontos a seguinte paráfrase, a seguinte pergunta: qual é a importância de Deus levantar servos especiais para proclamarem um verdadeiro evangelho à sua igreja? Será que nós, como servos do Senhor, voltamos os nossos olhos para o quanto Deus levantou desde o começo da história, e principalmente depois da formação da sua igreja, servos que amam o seu nome para pregarem o seu evangelho, e o porquê Deus faz isso, e continua a fazê-lo, e o fará até a volta dele? É muito importante essa perícope agora, porque ela vai voltar os nossos olhos, não somente para aquela situação, mas para o momento que nós vivemos hoje aqui. Não colocando foco na pessoa que leva a palavra de Deus, mas daquele que está por trás, daquele que levanta homens para pregar o seu verdadeiro evangelho. E como isso é precioso, e como isso, meus queridos, é fundamental para enxergarmos quem levanta os homens. É Cristo Jesus. Portanto, quero começar essa exposição com o primeiro ponto, que está nos primeiros versículos. Deus chama servos para servirem a Cristo e clamarem a verdadeira fonte de alegria dos homens. Para clamarem a verdadeira fonte de alegria dos homens. Nos versículos 24 e 25, Paulo diz assim: agora, volte seus olhos para a palavra de Deus. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que me resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Meus queridos, se a gente parar e ler, como nós fazemos às vezes para fazer uma pregação, ler umas 6, 7, 8, 10, 15 vezes o mesmo trecho, na primeira leitura a gente fica um pouco voado. Na segunda, as palavras parecem que vão soltar a nossa mente. Se você ler e reler esse pedacinho aqui, você vai ver Paulo como um homem que é considerado
por muitos teólogos, mas ele mesmo aqui declara como se fosse um pai cuidando do seu filho. Ele se considera aqui um pai espiritual cuidando de uma igreja. Ele se considera o pai responsável por uma igreja. Ele tem um zelo para com esses homens, para com essas mulheres que ele nunca viu. Porque eles são, acima de tudo, meus queridos, ovelhas do Senhor. E ele se sente responsável em conduzir essas ovelhas do Senhor, como alguém que vai prestar contas a Deus. E Paulo deixa muito claro isso. 1 Coríntios 4, capítulo 2, ele diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ele vai dizer isso lá em Coríntios. E tantas outras passagens. Ele se coloca como verdadeiro homem responsável pelas ovelhas do Senhor. E ele está em prisão, meus queridos. Ele está sofrendo nas prisões. E olha como ele começa a declaração de um homem que está preso por causa de Cristo. Eu me regozijo nos meus sofrimentos. Eu estou alegre por estar passando por tribulações, por causa do nome de Cristo. O nome de Cristo, por ele professar a Cristo, ele estava agora numa prisão. Como eu disse hoje na escola dominical, cuidado se há muita paz na sua vida. Cuidado se você passa por momentos de muita paz. Reavalie como está a sua vida com Deus. Não que o cristão não mereça paz. Aqui eu não vou ser louco de dizer que nós não merecemos paz em momentos de bênçãos. Mas muitas vezes, paz, sem fazer incômodo neste mundo, eu tenho que começar a reavaliar meu cristianismo. Porque Paulo, meus queridos, a semelhança de Cristo, havia todo um instante homens querendo prender, matar ou difamar o nome do Senhor. E ali estava um homem em prisão. E mesmo assim, ele se alegra, porque ele está sofrendo por Cristo. E ele está sofrendo pelas ovelhas de Cristo. E é interessante o que Paulo diz. Por estar naquela prisão, ele estava ali para completar o que resta nas aflições de Cristo. A gente vai entender daqui a pouquinho o que significa isso. Mas em suma, meus queridos, ele está dizendo assim, olha, a dor da prisão não é nada frente ao falar do Senhor Jesus Cristo, ao proclamar o Senhor Jesus Cristo como razão da vida dele e da igreja do Senhor. Nós vemos, meus queridos, aqui que ele continuava a trabalhar para o Senhor e aqui estava a fonte de alegria dele. O servir ao Senhor, Rei dos Reis, era a fonte da sua verdadeira alegria. E nós vemos isso, meus queridos, conversando com o reverendo Antônio. É notório que aqueles que trabalham na causa do Senhor passam por severas aflições, tentações, privações, mas há regozijo nos seus lábios, há vida no seu andar. Em contrapartida, meus queridos, faça essa análise um dia no teu coração e prove como está o teu coração. Aqueles que se omitem em servir ao Senhor, sempre tem um quê de reclamar ou se omitir, ou estar sempre infelizes, duros. Não há alegria em cantar ao Senhor, não há alegria em ouvir a palavra de Deus. E aqui Paulo declara, eu estou alegre em prisão, porque eu sirvo ao meu Senhor. E essas algemas completam o que resta nas aflições de Cristo. Aqui, meus queridos, ele não está falando que ele está completando a obra redentora de Cristo. Ou seja, ele é mais um que tem que fazer e as suas obras vão lhe dar méritos, ou colocá-lo à mesma qualidade do Senhor e do seu feito. Não. O que significa isso? É que ele fora chamado especialmente por Deus. E aqui vale falar isto diante a uma geração em que vários apóstolos aparecem por aí. Vários profetas aparecem. Paulo aqui, meus queridos, ele está com um ministério, dando continuidade ao ministério de Cristo, mas ele aqui está professando algo escatológico, daquilo que haveria de se cumprir, de homens separados, especialmente os 12 e Paulo, para completar finalmente toda a obra e proclamar toda a obra. Por isso que nós temos ela aqui, meus queridos. Paulo, João, Pedro, Mateus, eles completaram essa obra. Homens que sofreram, foram martirizados, exceto por João. Completaram a obra do Senhor.
Há muitos hoje que padecem e morrem pelo nome do Senhor Jesus Cristo, só que aqui, meus queridos, ele foi chamado especialmente para sofrer na sua carne. Volte depois seus olhos para o relato de Paulo. Foi chicoteado tantas vezes, preso várias vezes, afundou, proclamou o evangelho do Senhor, sofreu na sua carne. E o próprio Senhor disse que chamaria Paulo para que ele sofresse na sua carne, tal como o Senhor Jesus, para completar a obra, para que nós viéssemos a ter acesso a ela hoje. Meus queridos, isso aqui é de tamanho amor como Deus chama um servo para sofrer por causa do seu nome, e ele mesmo em meio a dores, declara um amor e uma alegria no Senhor. Deus está aqui revelando a sua vontade, usando Paulo para proclamar esse evangelho e para lançar as bases da igreja, para fortalecer essa igreja. Meus queridos, quando eu entrei nessa passagem me emocionei, porque aqui Deus esmigalha um homem que não era perfeito, não, pecador como eu e você, mas esmigalha Paulo, para que ele viesse a fortalecer aquela igreja e a nós hoje. Meus queridos, isso é de tamanho, não há palavras para expressar o que Deus faz, mas por amor do seu nome, ele esmigalha alguns, para fortalecer outros. E isso ficar registrado há mais de 2000 anos e até a volta de Cristo, para o conforto da sua igreja, para o fortalecimento da sua igreja. Isso é precioso demais. Portanto, Deus vê o sofrimento e usa para proclamar o evangelho à sua igreja. Deus chama ministros para instruir e advertir e ensinar a igreja até hoje, por meio dessa palavra. E tal como Paulo, meus queridos, Deus continua a levantar homens para instruir a sua igreja. Aquele que vos fala aqui agora, imperfeito, pecador, mas chamado para instruir uma igreja. E percebam o amor de Deus, como eu disse no início do meu sermão. Deus tem levantado homens e continua a fazê-lo. Daqueles que o homem muitas vezes olha e diz: esse não merece ficar aqui. Mas Deus levanta. Deus coloca homens para servi-lo e faz isso por causa do seu nome, por amor à sua obra. Meus queridos, isso deve ser de regozijo para nós. Nós não estamos desamparados. Aplicando esse primeiro ponto para a nossa vida, meus queridos, pelo menos desde que eu nasci, Deus nunca me desamparou da palavra dele. Seja em casa, seja nas igrejas a qual eu já frequentei. E isso, meus queridos, só o fato de nós termos recebido a palavra e um servo que foi esmigalhado para escrever isso aqui, como todos aqueles que se levantaram pós-Paulo até hoje, é para voltarmos os nossos olhos a Deus e agradecermos, porque Ele conduz a sua igreja. E às vezes, meus queridos, eu quero finalizar esse primeiro ponto, e às vezes nós somos tão ingratos para com Deus, que deixamos de reconhecer algo visível, que Deus levanta homens para pregar a verdadeira palavra do Senhor. É claro que em meio a muitos que não pregam a verdadeira palavra de Deus, mas Ele continua a levantá-lo, e isso é um milagre, meus queridos. Isso é mão poderosa de Deus, que deveria nos fazer humilhar e nos ajoelhar diante do Senhor, clamando por misericórdia, clamando por perdão, porque Ele continua a fazê-lo. Isso é amor. Isto é amor de Deus para com o seu povo. Nós devemos louvar a Deus, porque Ele continua a levantar ministros para proclamarem esta alegria verdadeira, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome dEle por isso. Mas há um segundo ponto aqui. Por que Deus chama servos? Por que Deus chama ministros? Por que Deus chamou Paulo? Chamou para que ele ensinasse a respeito de Cristo, para que ele ensinasse o mistério que agora se revelou, e nós hoje temos acesso a ele. Volte seus olhos para comigo. Volte seus olhos no final do versículo 25. Para dar, por que ele chamou? Tornou ministro para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória. Deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória.
O que vinha a ser este mistério? Meus queridos, olha como nós somos alvo de uma graça tão grande. Aquele povo, até então, antes de Paulo, os judeus, eles tinham sido separados como um povo por Deus. Nós fizemos hoje uma revisão lá na escola dominical. Fiz os alunos dividirem em 10 alunos, explicando cada etapa das nossas lições. E foi fundamental para trazer à memória quem é o Senhor, no seu plano na história, o plano na criação e o plano em chamar um povo para si. Meus queridos, o povo judeu, eles ainda não tinham toda essa palavra que nós temos. Cristo era sombra. Eles tinham um tabernáculo. Eles adentravam aquele tabernáculo por uma única porta. E ali, diante do primeiro altar, que era feito de bronze, que significa, como estudei com meu pai recentemente, e veio à luz, uma coisa que eu não sabia, o altar era feito de bronze. O fogo tinha vindo do céu, e ali começou aquela obra. Até como eu preguei em Levíticos capítulo 10, quando Nadab e Abiú levaram fogo estranho, porque não podia se levar fogo estranho, era o fogo do próprio Deus que deveria vir ao altar. Mas por quê? O altar era de bronze, que significa justiça, e ali o cordeiro era queimado em oferta ao Senhor. Depois, tinha uma pia batismal, aonde o sacerdote lavava, se purificava antes e depois de oferecer o sacrifício. Quando adentrava no Santo dos Santos, no santo local, havia um candelabro com luz, uma mesa com pães, e ali um incensário, da onde saía o carvão para o incensário, lá da onde se tinha sacrificado o cordeiro. Olha que interessante. Tudo isso era Cristo. O Senhor é o único caminho. O sacrifício vicário veio por meio dele. Ele nos santifica. Ele é a nossa luz. Ele é o pão da vida. Ele leva as nossas orações ao Senhor, e as orações só podem por causa de um sacrifício feito anteriormente, mas nós estávamos divididos do Senhor. Havia uma cortina ali, e uma vez só por ano, o sangue tinha que ser derramado naquele local, e quem adentrasse aquele local morria fulminado, porque ali estava simbolizando a presença de Deus. Ali estava a arca do Senhor, que continha os mandamentos, uma lei que condena o homem, uma lei que mostra que os homens são pecadores. Ali tinha o maná, que era a provisão de Deus. Ali tinha a vara de Arão, eleito no Senhor, chamado com autoridade. E aquilo ali condenava os homens, mas havia uma tampa. Essa tampa é o tampa-pecados. E Cristo simbolizava que o seu sangue derramado por uma vez selava de uma vez por todas. E quando o seu sangue foi derramado na cruz, o véu se rasgou. Tudo isso, meus queridos, era um mistério. Tudo isso apontava, os sacrifícios apontavam para Cristo. Ele era um mistério. E Paulo agora diz: igreja, gentios, homens, mulheres, chamados pelo Senhor, santos, esse mistério já foi revelado. É Cristo Jesus. Ele era um mistério do passado, a qual agora se tornou luz para os homens. E a partir de Paulo, meus queridos, nós temos acesso à palavra do Senhor que fala a respeito de Cristo. Ele veio e agora conduz a sua igreja. Vamos voltar os nossos olhos ali para Hebreus, para fundamentar isso. Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Não sabemos quem escreveu esta carta, mas esses primeiros 4 versículos exemplificam aquilo que eu acabei de dizer. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando a todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus queridos, ele foi a encarnação. Ele se encarnou, foi o segundo Adão. O mistério agora fora revelado. Cristo se revelou e o que era a sombra se cumpre agora. Mas alguém precisa explicar esse mistério.
E queridos, Deus inspirou Paulo e todos aqueles homens que sofreram na sua carne. E a explicação está aqui. Está aqui. Geração após geração, homens tentaram acabar com esta palavra. E o poder do Senhor jamais deixou que ela fosse exterminada, porque ela é poder. Ela fala a respeito do mistério revelado. E a nossa geração hoje, meus queridos, é indesculpável diante de Deus, porque não só temos aqui o papel, mas temos em todas as formas que podemos imaginar, digital, seja lá o qual for. Temos a palavra e o acesso à vida para o homem, mas é necessário explicação desse mistério. Por isso que Deus chamou o seu servo Paulo para começar a explicar Cristo para aquela igreja. Por isso que Deus assim continua a fazê-lo, dia após dia, ano após ano, constrangendo o coração de servos, transformando o coração de servos, fazendo que homens deixem todos os seus afazeres para se dedicarem ao estudo da sua palavra, para produzirem livros, para produzirem estudos benéficos para que venhamos a conhecer o Senhor Jesus. Homens, meus queridos, como no passado, que começaram a traduzir quando a Bíblia era proibida às pessoas, homens que se voltaram à palavra de Deus para traduzi-la, nos vernáculos antigos do hebraico, do grego, homens que deram a sua vida, tal como nós estudamos, eu me esqueci agora, minha esposa, o nome, Andrei Popov, o sobrenome dele é Popov. Na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento do comunismo, na Bulgária, né? Bulgária ou Romênia? Bom, depois eu mostro para vocês. É Torturado pela Fé o nome do livro, da editora Fiel. E conta a história de um homem, de um pastor, que quando o comunismo adentrou aquela cidade, primeiramente ele queimou todas as Bíblias e só deixou uma Bíblia em cada igreja que era do Estado. E os sermões tinham que ser enviados para os comunistas. Acontece que este homem começou a chamar jovens de 12 até 20 e poucos anos, 30 anos, para ir para a sua casa. Dia após dia, esses meninos pegavam um papel na rua e ficavam no porão, copiando a Bíblia. Porque todas as Bíblias foram queimadas, mas esses homens estavam ali copiando a palavra do Senhor, porque ela é preciosa para os corações dos homens. E Bíblias feitas por adolescentes que escreviam a Bíblia para homens e mulheres que estavam nos campos terem acesso a essa palavra, meus queridos. Porque ela fala a respeito do mistério, a única vida para todos os homens, a salvação dos homens. E Deus continua a fazê-lo até hoje. A igreja cresce por causa da proclamação da palavra dele. Que, claro, depende do Espírito Santo de Deus para fazer morada ao coração, mas é necessário que ela seja explicada. E louvemos a Deus porque nós temos acesso aqui. Eu quero finalizar esse segundo ponto dizendo isso mais uma vez. Quantas vezes Deus tem nos dado palavra, semana após semana, explicando passagens das Escrituras que falam ao meu coração, meus queridos. Isso aqui falou tanto ao meu coração, eu já li Colossenses várias vezes. E mais uma vez algo vem à tona. E meus queridos, eu desafio os queridos irmãos, leiam a palavra de Deus, cada vez mais você vai ser surpreendido por ela, cada vez mais, como dizia um reformador, ela é tão calma como um rio para atravessar, mas tão profunda como o oceano, que é impossível de chegar ao seu fundo. Essa é a palavra de Deus, é mistério revelado, é vida para os homens. E o que vem de Cristo, meus queridos, e o que vem a ser este mistério? É a boa nova, é a esperança da glória. O que é a esperança da glória? Eu tive que anotar isso aqui. Eu vou ler na íntegra do que eu anotei de um servo do Senhor. Que Paulo diz, o mistério, o que ele significa para nós, como igreja. A nossa esperança, meus queridos, da glória, da imortalidade, ela se firma, não em palavras e obras, mas ela reside em Cristo. Tudo é realizado por Ele, por meio dEle e para Ele. Eu quero que você volte seus olhos ali para Romanos capítulo 8, versículo 11. E eu finalizo esse segundo ponto. Romanos capítulo 8, versículo 11.
Paulo, escrevendo a carta para os Romanos, assim disse: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A nossa esperança, meus queridos, de imortalidade, a nossa esperança de vida, a nossa esperança de uma vida em meio às tribulações, mas ter vida e alegria em meio às tribulações, é Cristo e somente Cristo. Isto vem a ser um mistério para aquela igreja e para esta igreja. Por fim, no terceiro ponto, os servos do Senhor são chamados para apontar Cristo como única fonte do saber e a única fonte de força. Cristo é a única fonte do saber e a única fonte de força. Como eu disse na introdução do nosso sermão, aquela igreja ali, meus queridos, ela padecia de um mal muito grande. Os ouvidos de muitos crentes, e é interessante isso, porque Paulo escreve para crentes, tinham se voltado para as heresias sincréticas, em que Cristo não é suficiente, mas era necessário um outro conhecimento para ser perfeito. E Paulo aqui, nesses últimos versículos, ele vai usar duas palavras no grego que os gnósticos usavam, que é a palavra sabedoria e perfeito, mas com uma âncora a Cristo. Porque aqueles homens estavam sendo ludibriados com outros conhecimentos, outras práticas que não Cristo. Em outras palavras, estavam frios, como eu disse no primeiro sermão. Se tornaram frios, se tornaram duros, perderam a alegria do Senhor, perderam o prazer em estar na casa do Senhor. Até para com Epáfras, que fora chamado, e Paulo dá uma ênfase muito grande, olha, Epáfras foi chamado para falar do Senhor entre vós. E ele está aqui por amor a vós. Eles estavam até negligenciando aquele que Deus tinha colocado para instruí-los, procurando outros conhecimentos. Portanto, Paulo ele tinha uma outra visão, que o cristianismo era vida, mas uma vida baseada numa doutrina sólida. E o alvo era proclamar Cristo e fazê-lo conhecido, bem como as suas riquezas tão profundas e tão imensas que tomariam o coração de todos os seus servos. Para Paulo não existia essa doutrina abstrata que os gnósticos professavam, mas sim um evangelho puro e simples. Portanto, ele começa já no final aqui de Colossenses dizendo: por isso eu advirto vocês. Eu estou advertindo vocês. E Paulo não fazia meias palavras, como aqueles homens que com doces palavras falavam, atraindo aqueles homens. Mas ele advertia aquela igreja, advertia anunciando a verdadeira palavra do Senhor. E era uma admoestação que tinha raiz no ensino. Por isso ele faz o uso proposital dos termos gnose, que é o que eu disse, que é sabedoria. Vou voltar aqui. Ele diz assim, 28, ao qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, gnose. Um termo usado pelos gnósticos, porque eles falavam de uma outra sabedoria. E depois, ele diz, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, que é a palavra teleion, perfeição, a qual eles almejavam. Então ele faz uso dessas duas palavras, que eram usadas pelos gnósticos para dizer, o Evangelho, Cristo é a verdadeira sabedoria que lhes torna perfeitos. Em outras palavras, ele estava advertindo, por que vocês colossenses, por que vocês se voltam para essas invenções de homens, que lhes escravizam, sendo que vocês já têm a palavra do Senhor, o verdadeiro Evangelho, que lhes dá sabedoria, que lhes dá entendimento. Portanto, o alvo aqui é apresentar a pessoa de Cristo Jesus, diferente do que o mundo oferece. Porque apresentar a Cristo Jesus, meus queridos, ele requer que nós nos humilhemos em primeiro lugar. É diferente da gnose do mundo, do conhecimento do mundo. Porque aquilo que o mundo oferece era para a minha própria glória.
Mas o que Cristo oferece, meus queridos, começa com humilhação e, ao mesmo tempo, conhecer a Deus significa que eu devo conhecê-lo para glorificá-lo, para servi-lo, para servir aqueles a qual Deus colocou na minha geografia. Faço aqui as palavras do reverendo Silas. Servir na geografia que Deus me colocou. Portanto, a sabedoria que provém do alto vai me moldar, vai me tornar dependente, vai me tornar dependente de um Deus vivo. Por isso que no último versículo, volte seus olhos para o último versículo. Paulo diz assim: é para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo novamente vai dizer, meus queridos, que é necessário trabalhar, lutar ao máximo para concluir esse ministério que Deus havia dado a ele. Eu não consigo dimensionar como foi a vida de Paulo, dimensionar as suas dores. Mas algo que eu posso falar assim, como um ministro do Senhor que prego a palavra, uma coisa é fato, meus queridos. Quando Deus me colocou lá no seminário e colocou para servi-lo, e fomentou, forjou isso no meu coração, algo grandioso Deus plantou no coração, e eu creio que de todos os ministros dele. Um amor tão grande pela sua palavra e para todos aqueles que pertencem à igreja do Senhor. Há uma vontade tão imensa de que as pessoas conheçam do Senhor, se tornem homens, mulheres, jovens, que não tenham vergonha deste evangelho. Ao mesmo tempo, conversando com o reverendo Antônio, há uma tristeza tão imensa quando as pessoas negligenciam a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, há um chamado a um trabalho e a uma dependência de Deus tão grande, tão grande. E aqui nós podemos entender um pouquinho o que Paulo diz. Porque ele está dizendo assim: a base da sua luta e do seu esforço pressupunha luta e empenho. E é interessante que essa palavra empenho, meus queridos, ela está linkada com oração, vida de oração. Vamos fundamentar isso abrindo as nossas Bíblias em Colossenses. Passe 2 páginas, por favor. Colossenses capítulo 4, versículos 12 a 13. 4, 12 a 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele está falando de Epáfras. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós. Aqui está o vínculo, nas orações. Esforço aqui para Paulo, meus queridos, principalmente, era um homem que se dobrava de joelhos, ou intercedendo por aquela igreja. Era um homem que se dobrava dia após dia, e nós vemos em várias cartas que ele chorava por cada um daqueles homens daquela igreja. E ele coloca mais à frente: para que vós conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Eu quero concluir, meus queridos, dizendo aqui que Deus levanta homens, como levantou especialmente esses homens, para proclamar um evangelho de vida, para falar a respeito de Cristo como única solução para as nossas vidas. Mas ele finaliza aqui, Paulo, não com seus méritos. No final de Colossenses ele diz assim: segundo a sua eficácia. Segundo a sua eficácia, ou seja, ele reconhece que por fim, ele só pode ser um ministro, ele só pode pregar o evangelho pela eficácia de Deus na sua vida. Ou seja, ele fala da soberania de Deus, de total dependência do homem deste Deus. Eu quero concluir, meus queridos, trazendo para vocês algumas perguntas, que vocês reflitam nisto. Será que nós verdadeiramente entendemos que Deus nos ama tanto a sua igreja, que Ele levanta homens como Paulo, a priori, e continua a fazê-lo, demonstrando o seu amor pelo ensino da sua palavra? Nós somos gratos a Deus
por recebermos a sua palavra. Essa igreja, meus queridos, eu já estou aqui há 13 anos, com problemas adversos, porque está cheio de pecadores aqui. Mas eu nunca vi essa igreja faltar com a palavra do Senhor. Nós recebemos boletins suficientemente para alcançar as pessoas com palavras, com pastorais que desafiam, que confortam. Nós recebemos aqui nesse púlpito exposição de quase toda a Bíblia, de estudos que expõem quase toda a Bíblia, em todas as esferas. Eu tenho um caderninho lá em casa que eu anoto os últimos 13 anos, eu perdi alguns, mas eu anotava os sermões, quem pregou e quais eram os temas. Meus queridos, quase toda a Bíblia já foi pregada aqui nesses últimos 13 anos. Quase todas as esferas que se pode falar num sermão de vida prática, família, já foi pregado aqui. Isto, meus queridos, é sinal de que Deus ama esta igreja e usa servos que precisam, claro, da misericórdia de Deus para pregar este evangelho. Mas em nós deve haver gratidão, porque Ele nunca nos faltou, a começar desta igreja, com a palavra dEle. E a minha postura diante de Deus, meus queridos, deve se moldar a esta realidade. Deus continuará levantando servos para explicar a sua palavra, para que todos os seus filhos sejam feitos à imagem dEle. Nós temos que ter essa gratidão, meus queridos, no coração, porque isso é o diferencial ao adentrarmos aqui, porque o Senhor diz, olha, não vem me oferecer um culto, não vem me oferecer um culto. Ele diz ali, primeiramente, se você tem alguma coisa contra o teu irmão. Mas, como nós conversamos ali no presbitério, ampliamos aqui, não ampliamos a palavra do Senhor, mas dizemos, não venhamos oferecer a um culto, se primeiramente não conhecemos e somos gratos a Deus pelo tanto que Ele tem feito por nós. Primeiramente nos deu vida e nos deu a sua palavra que fala a respeito de Cristo. Que essa palavra, meus queridos, possa nos confrontar, mas também ao mesmo tempo nos alegrar, porque nós não estamos desamparados. E eu concluo, e se um dia acontecer algo no nosso Brasil, em que eles fechem as igrejas e queimem estes livros, eu estou falando isso aqui porque um pregador há 200 e poucos anos na França disse isto, e 15 anos depois, não estou falando que vai acontecer, mas 15 anos depois houve uma perseguição imensa na França, em que eles mataram vários homens por causa do Evangelho. E cidades foram queimadas, e Bíblias foram queimadas. Mas se Deus permitir isso acontecer, Ele mesmo vai prover homens, mesmo em meio às perseguições, para continuar falando desse mistério, para continuar sustentando a sua igreja. E o faz nesse exato momento, porque nesse exato momento há igrejas que foram fechadas, destruídas, Bíblias queimadas, mas Deus continua a levantar homens que pregam a palavra com fidelidade. Esse é o nosso Deus. E um dia Ele reunirá toda a sua igreja para o louvor da sua glória. Vamos orar? Senhor Deus, nosso eterno Pai, obrigado por essa palavra que vai ao encontro do nosso coração para nos trazer luz de que o Senhor continua a sustentar a tua igreja. Levantou o teu servo Paulo, que em meio às prisões, levou uma palavra de vida ao coração daquela igreja, trazendo luz às suas mentes, de que o Senhor era o único caminho, a única verdade e a vida, a única fonte do saber, da alegria e do poder. E a nós vem falar hoje, mais uma vez, declarando que Tu levantaste este Teu servo e tantos outros até hoje, como prova do Teu amor para com a Tua igreja, de que o Senhor não desampara os Seus filhos. Nós queremos louvar agora como sexta igreja e membros desta geografia, a qual o Senhor nos colocou, e sermos gratos ao Senhor por todos aqueles que são imbuídos da palavra, do conhecimento que nos ensinaram até hoje, e continuam a fazê-lo. Nós louvamos a Ti, porque isso é o sustento diário do Senhor, para que a sua igreja não padeça, para que famílias sejam, ó Deus, fomentadas na Tua palavra e cresçam e frutifiquem e ensinem a próxima geração.
louvamos ao Senhor e nos capacite ainda mais a sermos gratos pela palavra que nos é ensinada, pelos servos que o Senhor continua a levantar nesta igreja e em todas as igrejas visíveis ao redor da terra, que pregam com fidelidade a tua palavra. Nos faça voltar para os nossos lares com essa gratidão, porque isso é prova que o Senhor nunca abandona os seus filhos e nunca o fará. Louvado seja o teu nome. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.